há mais de ano neste livro. Temos meditado em muitas coisas que estão aqui. Ano passado, Marcos esteve compartilhando com os jovens sobre partes deste livro. E desde o ano passado eu venho meditando no livro de Neemias e observando algumas coisas. E durante o carnaval deste ano, quando estive em Porto Alegre, ministrando em um retiro com a igreja em Porto Alegre, o Senhor me falou muitas coisas neste livro. E eu gostaria, com simplicidade, de compartilhar com os irmãos. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Ele está falando uma data, um momento, está falando que vem um dos seus irmãos com alguns de Judá, e ele tem curiosidade para saber sobre os seus concidadãos, os seus compatriotas, os judeus, e sobre a cidade de Jerusalém. E ele faz esta pergunta, e a resposta que ele obtém é esta: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A notícia que ele recebe não é nada boa. Ele ouve que alguns restaram, muitos foram levados, mas os poucos que restaram estavam em grande miséria e desprezo. E que os muros estavam derrubados e que as portas estavam queimadas. Quando ele recebe essa notícia, ele tem uma reação, e a reação deste homem está no versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A pergunta de Neemias não era uma pergunta retórica, simplesmente para fazer uma "como estão?". Ele tinha no seu coração um desejo real e verdadeiro de saber como estavam os seus irmãos. Tinha um desejo real e verdadeiro de saber como estava a cidade do grande rei. E quando ele se depara com a notícia, porque as portas estão queimadas, porque os muros estão derrubados, aqueles que restaram na cidade do grande rei estão em grande miséria e estão sendo desprezados. Haviam remanescentes, e eu quero ressaltar aqui não o fato do momento lá com Neemias, mas trazer este fato para os nossos dias.
Jerusalém é um tipo, é uma figura da igreja. E quero observar como está a igreja hoje, nos nossos dias. Qual seria a notícia que receberíamos se perguntássemos como estão os nossos irmãos? Quantos são remanescentes? Porque, amados, nos nossos dias, as portas de entrada na casa de Deus foram derrubadas, porque o evangelho que está sendo pregado é um evangelho de fim de feira, não é mais o evangelho do reino de Deus. No primeiro século, quando Jesus trouxe a palavra, Ele disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus veio trazer o governo do Pai sobre cada vida. Jesus veio confrontar o homem com o governo de Deus. O evangelho que Jesus pregou não é mais o evangelho que é pregado, e podemos ver isto na própria Escritura. O evangelho que Jesus pregou, a palavra do reino que Jesus trouxe, essa palavra produziu um tipo de fruto, e o fruto nós vemos, podemos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Quando leio Atos 2, 42 a 47, meu coração se alegra e pulsa fortemente. Eu, quando falei agora há pouco aqui sobre os lábios proclamarem o nome do Senhor, eu tremia muito aqui, porque fui cheio desta visão. Meu coração arde e ferve pelos princípios e coisas claras do Senhor, pelo seu desejo, pelo fruto que Ele quer, pelo fruto que Ele conquistou com a pregação clara do Evangelho do Reino. Em Atos 2, 42 a 47, eu fico deslumbrado com o poder de síntese do Espírito Santo. Em 7 versículos, ele consegue dizer toda a realidade de uma igreja local em Jerusalém, dizer toda a abundância que havia na vida daquela igreja. Este relato é fruto do evangelho do reino de Deus, da semente que Jesus trouxe. Aqui diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada, ou seja, um por um, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos, não tinha um fora, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente significa todos os dias, perseveravam unânimes no pórtico de Salomão, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso,
acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluia! Aqui está o relato do fruto que Jesus colheu com a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Mas amados, com o passar dos anos, foi se perdendo esta pregação. E o Evangelho do século passado, nós chamávamos que era o Evangelho das ofertas. Começaram a oferecer o céu, a oferecer uma série de coisas, para aceita Jesus, levanta a tua mãozinha e entrarás no céu, e receberás isto. Benesses espirituais. Ainda estavam prometendo coisas que estavam escritas na palavra de Deus. Mas no fim do século passado e início desse século, a coisa piorou, e piorou muito. As promessas já não são mais de coisas eternas. As promessas são de coisas e benesses terrenas. E Deus se tornou, para estes pregadores deste Evangelho, servo do homem para satisfazer os seus desejos. As portas da igreja foram queimadas. O Evangelho que se prega não é o Evangelho do reino. E por não ser o Evangelho do reino, entra qualquer coisa, de qualquer jeito. E o fruto que apalpamos, obrigado meu irmão, o fruto que apalpamos não é o mesmo que li em Atos 2, 42 a 47. Me atrevo e peço licença aos irmãos para ler Atos 2, 42 a 47, como entendo que deve ser lido para a igreja de hoje. Minha leitura seria assim: e não perseveram na doutrina dos apóstolos, já não há tanta comunhão, o partir do pão o fazem de vez em quando, e as orações são escassas. Em cada alma já não há tanto temor, e por isso muitos prodígios e sinais não podem ser feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creem já não estão tão juntos, estão muito divididos, e já não têm quase nada em comum. Já não vendem as suas propriedades e bens, e não distribuem o produto entre todos, à medida que alguém tenha necessidade. De vez em quando perseveram juntos em algum lugar. Alguns partem o pão em suas casas e tomam suas refeições com um pouco de alegria e singeleza de coração. Louvam a Deus, mas nem sempre é de todo o coração. E já não contam mais com a simpatia de todo o povo, e por isso Deus não pode acrescentar os que têm que ser salvos. Por quê? Porque as portas foram queimadas. Porque o Evangelho que é pregado não é o Evangelho do reino de Deus. É um Evangelho que oferece, é um Evangelho barato. Quantos eu vejo? Eu gosto de futebol. Quem gosta de futebol? Não são muitos, hein? Que bom. É uma avalanche. É uma avalanche nos campos de futebol. Faz um gol. Para Deus. Não digo que não hajam homens aí sinceros, mas estão na mídia e toda hora se vê escândalos
com estes, o nome de Deus é envergonhado. Os remanescentes estão em miséria e são desprezados. Por anos minhas filhas não puderam dizer na escola que o pai era pastor, porque era vergonha de tanto roubo, de tanta coisa errada, porque as portas estão queimadas. O evangelho pregado não é o do reino de Deus, não é mais o governo de Deus sobre o homem. Então o fruto que se colhe é muito diferente do fruto que Jesus colheu. Estão comigo, amados? Eu temo por muitos, nós tememos por muitos, porque quando vou para a Escritura e vejo as expressões do Senhor, eu fico alarmado. Em Mateus, vamos lá para Mateus, capítulo 7, se eu não me engano, 7:13. Alguém me chamou? Obrigado, querido. Estão comigo ainda, amados? Entrai pela porta estreita. Abre um parênteses. Não vou ler o parênteses. Vou continuar no versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E olha a expressão: e são poucos os que acertam com ela. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Poucos os que acertam. Porque, amados, não existem duas portas, só tem uma porta, a porta estreita. Porque se você não acertou com ela, você já está na larga. A expressão aqui me traz temor. Poucos os que acertam com ela. Capítulo 7, versículo 22, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, poucos os que acertam, muitos. É muito sério. Não é qualquer um que acerta, não. Não é de qualquer jeito que se acerta com esta porta estreita. É para trazer temor, amados. Porque não é Mário, não é Marcos, não é Benito, não é Eduardo, não é Evangevaldo, não é qualquer outro irmão que vocês conheçam que fala, é o Senhor dos céus e da terra, que tem toda a autoridade. Ele está alertando. Poucos acertam. Acautelai-vos. Muitos dirão. A porta de Jerusalém estava queimada, a porta de entrada na igreja, que é o evangelho do reino, também está queimada.
Mas fala mais. Fala que os muros estavam derrubados. E o muro da igreja, o muro é separação, muro é limite, muro é determinação de quem está dentro e de quem está fora. O muro na casa de Deus, na igreja, foi derrubado. A santidade tem limites. A santidade tem limites. Radicalismo não. Porque há uma avalanche entrando na casa de Deus, de conselho de ímpios, de ensino mesclado. A doutrina não é clara, a doutrina já não é mais levada a cabo. A mídia, com TV, internet, todas estas coisas, as ideias lançadas, os modismos colocados, os conceitos amplamente catequizados, vociferados pelo mundo, vai entrando, porque o muro da casa de Deus, ele é feito de pedras vivas. E quem são essas pedras vivas? Quem são? Eu. Levanta a mãozinha santa. É você, sou eu. Quando entrou alguma coisa, quando houve mescla, quando entra na casa de Deus, algo entrou através de alguém. Alguém permitiu. Alguém se misturou. E por ali começa a contaminação. Ele fala que poucos, ele diz, os remanescentes que ficaram estão em desprezo e miséria. Aqueles na igreja que querem manter o padrão, que querem falar como estou falando aqui, não tem espaço, estão espremidos. Exagerado. Não é bem assim, amados. Deus vem nos trazendo revelação atrás de revelação, anos por anos, nos mostrando o seu reino, nos mostrando o seu fundamento, nos mostrando a sua estratégia, o seu propósito, a sua estratégia, a sua doutrina. Tem nos falado sobre a presença de Cristo em nós, mas nesses dias Deus começou a falar claramente e fortemente sobre suas advertências. Porque Ele está ali, está próximo. Poucos encontram com ela. Nossa responsabilidade como obreiros de Deus, como dispenseiros de Deus, é alertar o povo, é alertar os irmãos. As portas estão queimadas, os muros foram derrubados. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco. Alguém que permita a mescla, alguém que permita a mistura, alguém que segue um pouco da doutrina dos apóstolos e um pouco do conselho dos ímpios,
alguns que mesclam as coisas e não têm os princípios claros. Contamina a massa toda. O ensino todo o ensino aí fora é voltado para impedir que nossos filhos creiam que Deus criou os céus e a terra. Todo ele é montado para trazer e fazer com que nossos filhos sejam incrédulos. O ensino, desde tenra idade, são atacados, catequizados. É ridículo hoje crer que nós viemos de Adão e Eva. Quando eu falo sobre o princípio, estou pregando o evangelho e falo do princípio de Gênesis, algumas pessoas estão vindo até assim: você crê mesmo que foi assim? Eu disse: de todo o meu coração. Sabe por quê? Porque é o que está escrito aqui. Qualquer comprovação científica que diga o contrário está errada. Porque Deus está sobre a ciência. Ele permite que o homem descubra o que Ele quer que o homem descubra. O que Ele quer. João viajou no tempo. Até hoje o homem não tem máquina do tempo. Mas João viajou no tempo. João lá no ano 90, viu as coisas dos últimos dias. Deus já tinha a máquina do tempo. O ensino todo é voltado para nos transformar em incrédulos, céticos. E a palavra diz: no fim dos dias, o amor se esfriará de muitos. Muitos. Sempre quando é para este lado, a expressão na escritura, muitos. Sempre quando é para entrar, a expressão, poucos. Poucos. Amém. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Paremos um pouquinho aqui e oremos. Meus amados, eu estou tremendo, mas não de nervoso, é de impacto mesmo, é da força, daquilo que o Senhor está dizendo. Há grande temor no meu coração, há grande temor em nosso coração, porque tememos que muitos ainda não acertaram com a porta estreita. De que lado você está? De que lado você está? Do conselho de Deus ou do conselho dos ímpios? Se eu necessito, irmãos, argumentar muito para te convencer, já sei de que lado você está.
porque a doutrina do Senhor é simples, é clara, é para qualquer um entender e obedecer. Mas entramos num período de jeitosamente rejeitais, com muitas explicações. Lembro em 1980, ou não, nem 80, antes, 78, 79, quando me encontrei com alguns irmãos da Argentina em 77, 78, 79, o impacto que causou na minha vida. Quando eu conversava com aqueles irmãos, discípulos de Van Baker, e eu conversava com eles sobre alguma coisa, e eles diziam, eu dizia assim, mas como é a questão do trabalho? Esse bom, está escrito aqui, que o trabalho é assim, o servo fala isso, 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 e o patrão fala isso, isso, isso. Eu digo sim, e tem mais alguma coisa? Eles tem aqui, está escrito que para o servo é isso, 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 e para o patrão é isso, isso, isso. Eu olhava assim, mas o que significa isso? Ah, significa que para o servo é isso, 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 e para o patrão é isso, isso, isso. A doutrina do Senhor é simples, ela é para ser obedecida. Muitas explicações, muitas. Vamos seguir adiante. Voltemos a Neemias. Tu que mandou, tu que escreveu? Tu que viste isso? Foi tu? Chegou de alguém? Alguém mandou aqui, já que eu estava falando de que Deus deixa o homem descobrir o que Ele quer que o homem descubra. Final de 2009, alguém viu, diz que na retrospectiva da Rede Globo, foi informado que encontraram o primeiro fóssil que indica que a teoria do evolucionismo pode estar equivocada, e indica que o homem pode não ter vindo do macaco. Aí o irmão colocou, as pedras clamam. Teve uma irmãzinha nossa que estava numa aula de ciências, e o professor dela descobriu que ela era cristã, e disse assim para ela, eu não posso acreditar que você, com o entendimento que você tem, com a escolaridade que você tem, você possa acreditar que o teu vovô e a tua vovó chamavam Adão e Eva. E ela disse, professor, eu não posso acreditar que o seu vovô e sua vovó eram um macaco e uma macaca. Vamos adiante, amados, estão comigo? Eu sei quem era meu avô e minha avó. Voltemos a Neemias. Versículo 4. Qual é a reação de vocês? Aí aonde você está, qual é a tua reação depois de ouvir o que disse aqui? Resumidamente, que as portas estão queimadas, que os muros foram derrubados. Modismo na igreja.
Eu creio que a resposta eu não assisto, mas li a notícia. Teve um tal de Dourado, que ganhou o tal do BBB. Chamaram ele de homofóbico. Para mim, é uma resposta da população a este tipo de lei. Não serve para nada aquilo, mas para mim serviu para perceber isto. A reação de Neemias. A reação de Neemias deve ser a reação de todos nós. Quando nós vemos este mundo tentando imprimir coisas dentro da igreja, ou quando nós vemos na igreja ela contaminada, misturada e mesclada com o mundo. Qual é a reação deste homem? Tendo eu ouvido estas palavras, primeiro ele se assenta, porque ele começa a pensar: que é isso? A cidade do grande rei, o povo dele está desprezado, está em miséria, as portas estão queimadas, o muro foi derrubado. Ele se assenta, começa a chorar e começa a lamentar. E esta atitude de choro e de lamento leva ele a uma ação radical de jejum e oração pela casa de Deus. E ele começa a jejuar, e a palavra diz que ela veio para ele no mês de Quisleu, e diz que ele vai ver o rei no mês de Nisan. Sabe quanto tempo passou entre um mês e outro? Sabe quanto tempo ele lamentou? Sabe quanto tempo ele chorou? Sabe quanto tempo ele jejuou? Sabe quanto tempo ele orou diante do Pai? 4 meses. 4 meses, chorou, lamentou, jejuou e orou pela casa de Deus, dizendo: Senhor, não é possível que a grande cidade de Jerusalém esteja assim. Senhor, não é possível que a tua noiva esteja assim. Não é possível. Choro, lamento, jejum, oração. E porque este homem recebeu e agiu desta forma, ele recebeu 2 coisas de Deus. Está no capítulo 2, 17 a 18. Capítulo 2 de Neemias, versículo 17 e 18. Aqui ele recebeu o propósito. O propósito foi: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ele recebeu e entendeu o propósito do que Deus queria para ele. Nós
recebemos e entendemos o propósito que Deus tem para nós. E o seu propósito é que cada homem seja semelhante a Jesus. Nós também recebemos um propósito, mas ele não só recebeu o propósito, ele também recebeu uma estratégia. Está em Neemias capítulo 4, versículo 19 a 23, ele declara a estratégia. Ele tinha uma estratégia, o propósito era reedificar os muros, era fazer a separação, era deixar claro quem era e quem não era, quem estava e quem não estava. E a estratégia no capítulo 4, versículos 19 a 23 diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Como está a igreja? Está unida? Estamos todos colados um do lado do outro, com o mesmo propósito? Ou a mescla de sentimentos, a mescla de propósitos, de ideais, de desejos? Somos um, sim ou não? Temos um só propósito, estamos unidos nesse propósito de pregar o evangelho do reino, um evangelho qualificado, de estabelecer a doutrina clara dos apóstolos, não só de estabelecer, mas de vivê-la, para que não sejamos opróbrio, para que não sejamos desprezados, para que não vivamos em miséria. E quando este homem recebeu o propósito, quando ele entendeu que Deus queria reerguer os muros de Jerusalém e levantar as portas, quando este homem entendeu que a estratégia era trazer todo o povo junto com ele, unânimes, num só propósito, num só desejo, num só pensamento, este homem teve que tomar atitudes. E o que ele fez? Vamos ver algumas coisas que Neemias fez para que o propósito de Deus e a sua estratégia se cumprisse. Primeira coisa que ele fez: uma temporada de jejum e de oração. Capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11. Anota aí quem está anotando, não precisamos ler. Uma temporada, a primeira coisa, quando ele entendeu esse propósito, entendeu essa estratégia, entendeu que as portas estavam derrubadas, que as portas estavam queimadas, que o muro estava derrubado, ele se dispôs a passar um tempo orando e jejuando, buscando graça, entendimento, sabedoria e discernimento do que Deus queria. A segunda coisa que este homem fez foi um sacrifício em favor da obra de Deus. Está no capítulo 2, versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Sabe quem era Neemias? Copeiro na casa do rei, tinha uma vida digna, era paparicado, tinha muitas benesses, usufruía de tudo que o rei tinha. Ele abre mão de todas estas coisas pelo propósito de Deus.
Há muitos sonhos aqui que não estão de acordo com o propósito de Deus. O Evangelho do Reino diz: renuncia a tudo quanto tens, para viver esse propósito. Renunciar meus sonhos, meus desejos. Eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, algo arde no meu coração, que o propósito do meu Pai se cumpra sobre todo homem. Ele se sacrificou, abriu mão, deixou a casinha do papai e da mamãe, deixou a comodidade da vida, deixou as coisas para enfrentar uma situação terrível de resgate, de edificação. Tomou sobre si a responsabilidade, assumiu o ônus. Chorou, lamentou, orou, jejuou. Então Deus se revelou do céu e lhe deu revelação, que produziu convicção, que levou ele a enfrentar todas as adversidades. Terceira coisa que ele fez: não saiu para fazer de qualquer forma. Não saiu para fazer porque entendeu o que tinha que fazer. Terceira atitude tremenda deste homem, e que tem que haver na igreja: buscou cobertura e respaldo de sua autoridade. Ah, não, eu acho que é assim. Ah, não, eu penso assim. A hora, meu amado, minha amada, que você entrou naquela água, que você ali fez um pacto com o Senhor, tu perdeu tua cabeça. Só tem uma cabeça sobre a igreja, e ela é de Cristo Jesus. Ele é o cabeça, ele pensa, são os pensamentos dele, são os desejos dele, é a vontade dele que importa. Ele buscou cobertura e respaldo de sua autoridade. O sacrifício eu li no capítulo 2, versículo 5. A busca de cobertura está no mesmo capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Quarta coisa que esse homem buscou, está lá no capítulo 2, versículo 15 e 16. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi ver o tamanho da obra que ele tinha que fazer. Foi inspecionar, atentar tudo o que ele precisava, entender tudo o que ele ia enfrentar, que ele iria enfrentar. Antes de começar o trabalho. Por isso o Senhor Jesus, quando pregava o Evangelho do reino, Ele dizia: calcula o preço. Calcula antes o preço de dares o passo, para ver se terás com que terminar, para não ficares pelo meio do caminho. Ele foi inspecionar, ele foi olhar os muros,
as portas, ele contemplou o tamanho da obra que ele tinha que executar. Amados, as advertências de Deus para nós, elas virão cada vez com mais intensidade. Se preparem, porque o dia do Senhor está próximo. Está próximo. Muitos já estão apavorados com os tsunamis, com os terremotos. Quem já tem ficado um pouquinho assustado de ouvir tanta notícia? E vou dizer para vocês, a maioria não estão dando, para não trazer tanto alarme ao mundo. Quantos estão apavorados com os terremotos? Levanta a mãozinha santa. Brasil nunca tremeu. O Nordeste agora tiveram 25 tremores. Em São Paulo, a 200 quilômetros aqui de Salvador, teve um tremor de terra. 2000? Não, teve um aqui no interior da Bahia, a 200 quilômetros, me parece que Bonfim. Eduardo estava em Natal e estava lendo, e começou a Bíblia 10 letras assim, ele pensou que ele limpou os olhos assim, porque achou que era ele que estava tremendo. Não, era a terra que estava tremendo debaixo dele. Muitos estão apavorados com os cataclismas, com as situações do planeta, com a reação lá no Ártico, que está caindo a coisa, que o gelo está derretendo. Amados, eu não me assusto com essas coisas, porque a palavra de Deus diz que quando virmos estas coisas, exultai e alegrai-vos, porque o vosso Senhor está às portas. É consolo para mim. Não que eu fico feliz com a morte daqueles que sofrem o dano pelo fato ocorrido. Mas sabe o que me assusta, amados? Sabe o que me apavora? Sabe o que me faz tremer? É ver mistura na casa de Deus. É ver o mundo entrando na igreja. É ver a mescla. Por quê? Porque ele disse, poucos acertam. Ele disse, muitos dirão. Então é tempo, amados, de tremermos e temermos diante da palavra do Senhor. Esse homem teve mais uma coisa que ele fez. Estão comigo ainda? Está levando um tempinho, mas tenham paciência comigo. Faz quase um ano que eu não estou aqui com vocês. Capítulo 2, 17 e 18, já lemos. Aqui mostra a atitude dele, que é a atitude que todos temos que ter. Buscou cooperação. Todos com um só coração, todos com um só pensamento, todos com um só objetivo, cada um com a sua parte. Cada um com a sua parte. Cada um fazendo aquilo que tinha que fazer. Todos, mas cada um. Todos significa cada um. Cada um fazendo significa todos fizeram. Tua parte, amado. Tua parte. Tua parte. Tua parte. Tua parte. Minha parte. Tua parte. De cada um. Colocado, posicionado como pedra viva. Posicionado como muro de Deus. Que não permite entrar a mescla. Que não permite a contaminação. É você que não pode permitir, é tu que não pode permitir, sou eu que não posso permitir. Cada um fazendo a sua parte. Amém? Vou seguir mais um pouquinho.
como Neemias enfrentou os inimigos chamados Sambalá, em alguma tradução Sambalate, Tobias e Gesem. No capítulo 2, versículo 19, logo depois que ele conclama o povo, vem a primeira atitude dos inimigos. Quando é dada essa palavra, quando é tocada essa trombeta, e fala de portas queimadas, de muros derrubados, que fala de miséria e de desprezo, quando ele vem e conclama o povo, a primeira reação dos inimigos está aqui no versículo 19. Porém Sambalate, Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A primeira atitude do inimigo é de escárnio, escarnecer. Aqui diz que eles zombaram, desprezaram. Ah, isso é utopia, ser igual a Jesus, nunca, never, jamais. Aqui, Só que eles esquecem que quem disse isso é aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra, e que faz tudo conforme o conselho da sua vontade. É o único em todo o universo que não precisa dizer se Deus quiser. Ele é Deus. Ele é Deus. Sabe como ele trata essa situação? O escárnio, ele trata no versículo 20. O versículo 20 ele vem: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O escárnio é respondido com confiança em Deus. A segunda ação do inimigo está no capítulo 4, versículo 3. 4:3. Já estamos chegando ao fim. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ira e desprezo. Estão pensando que vão conseguir nada. Até que eles podem levantar umas pedrinhas lá, mas como eles estão edificando, até uma raposa bate e derruba. Sabe como se combate a ira e o desprezo? Capítulo 4, de 4-6. Aqui vem a resposta de Neemias: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ira e desprezo se responde com oração e trabalho árduo.
oração e trabalho árduo. E levantaram até onde o muro? Até a metade. Porque tinha o quê? O povo tinha ânimo. Vocês lembram quando vocês tinham ânimo? Quantos aqui lembram quando tinham ânimo? Levanta a mão santa. Quantos lembram quando tinham ânimo? Levanta a mão santa. Quem levantou é porque perdeu o ânimo. Bom, mas também você pode lembrar que tinha ânimo e que continua tendo ânimo. Quantos ainda se dão conta que tem muito para fazer e que temos que continuar com oração e muito ânimo? Levanta a mão santa. Aleluia. Terceira atitude do inimigo está no capítulo 4, versículos 7 e 8. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar o quê? Confusão ali. Escárnio, ira, desprezo, depois conspiração. A resposta está no capítulo 4, versículo 9. Como se combate isso? Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. De novo oração e vigilância. Vigiando. Quando é que os Sambalás, os Tobias e os Gesem aparecem? Com oração e vigilância. Atento para o que eles dizem, porque o que eles querem é suscitar confusão. Não é bem assim. Não é desse jeito. Exato. Marcos e Mário, eu vou falar Marcos, Mário, Sérgio, vou deixar os, não, tu também, Itamar, vou deixar os outros de fora. Quem mais? Deixa eu ver. Raimundo tem cabelo branco, mas também vou deixar de fora. Ele ali. Esses aqui já estão velhinhos, são velhos. É outra geração, exagerados. O tempo deles passou. Preste atenção, meus amados, meus jovens queridos, meus irmãos. Digo com todo amor, a idade de muitos aqui eu já tive, a minha poucos têm. Presta atenção no que estou falando. Presta atenção. Vigilância. O cheiro ruim sentimos de longe. A mistura discernimos rápido. A mescla se percebe. Vigilância e oração. Outra atitude do inimigo está no 4, 10 a 12. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, a atitude deles: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar
a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Desânimo dos amigos, o povo começou a ficar desanimado. A obra é grande demais. Eu já estou aqui há 28 anos e ainda não pareço com Jesus. Os discípulos estão pesados, há muita confusão no arraial, há muita gente pisando na bola, há muitas situações para serem tratadas. Como era bom quando éramos só 20, agora são 3.000. Meu Deus! Desespero, desânimo. O inimigo vem com escárnio, vem com ira, vem com desprezo, vem com desânimo. Tenta desanimar o povo de Deus, mas a reação está no 13 e no 14. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, supervisionou, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Aleluia! Diabo nenhum vai nos desanimar, inimigo nenhum vai penetrar aqui e tirar de nós a constância, a perseverança, a fé e a certeza que Deus leva a cabo toda a sua obra. Toda a sua obra. Aleluia. O desânimo é combatido com coragem constante. Capítulo 5, de 1 a 5, estou no fim, amados. Um pouquinho mais de paciência comigo. Capítulo 5, de 1 a 5, mostra a ganância egoísta. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Aqui é dentro do povo mesmo, é na igreja mesmo. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Essa situação aconteceu em Jerusalém, sim ou não? Parece que também, não? Lá no princípio com a igreja. Não teve lá com os apóstolos também? Alguns estavam reclamando de comida e tal, não estão distribuindo bem. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Querendo o quê? Possessão. E disso nós vamos falar, se Deus permitir, amplamente amanhã. Mas é mais um ataque do inimigo, a ganância egoísta, o ter, querer, não se satisfazer com pouco, mas querer sempre muito. A reação está no versículo 6 ao versículo 17. Não vou ler, porque não quero estender mais, mas depois leiam. A ganância egoísta se trata com exemplo e repreensão. Neemias
demonstrou com exemplo e repreendeu a atitude do povo. E o texto que me chamou muita atenção, eu estou encerrando, está no capítulo 13, versículo 3. 13:3. Amém. Tua graça, Senhor, sobre a sua igreja. Amém, Senhor. Ó, Senhor, que essa palavra venha fazer morada em nosso coração. Venha trazer transformação em nossa realidade. Teu Espírito Santo promova santidade na sua igreja. Que os muros da tua igreja, Senhor, sejam bem definidos. Suas portas sejam restauradas. Amém, Senhor. Que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, Senhor. Que uma noiva santa, imaculada e sem defeito, venha Jesus buscar e encontre de cada um de nós a fidelidade, Amém, a Senhor. prontidão, o zelo, o denodo, o trabalho, para que o coração de Jesus se alegre naquele dia, Senhor. Aleluia. Essa palavra, Senhor, para cada um de nós. Amém, Senhor. Tomamos a peito, como tomou Jeremias, os seus desejos, Amém, o Senhor. tempo que nos resta nessa vida, Senhor. Amém, Senhor. Amém. E com todas essas ações de confiança, de oração, de trabalho, de vigilância, de coragem, de exemplo, no capítulo 13, versículo 3, diz assim, 13:3, diz assim: ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Tira, Senhor, da tua igreja tudo o que é mescla, todo elemento misto. Purifica a tua casa, Pai. Tira. Ao ouvirem eles esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Não há espaço na casa de Deus para aquilo que não é dele. E termino dizendo que Sambalá era o inimigo que enfrentava, que dizia, que falava. Gesem era o que tinha o poder bélico, era general, podia entrar com exército. Tobias, que quando a aparência é o menos ofensivo, é o pior inimigo, porque é o único que está dentro. Aqui em Neemias 13, ele diz que o último que ele pega é Tobias. E sabe o que Neemias fez com Tobias? Tobias não falava contra o que Neemias queria. Estava junto com o Sambalá, mas ele mandava cartinhas, tudo escondido, tudo por trás, sem se revelar. Torpedos. O Neemias gostava muito, se ele tivesse no nosso tempo, de usar a maledicência sem noção, que é o MSN. Ou, não é isso? Maledicência sem noção, eu chamo aquilo. MSN. Tobias ia usar muito. Me surpreende, sabe o que, amados? Que a atitude e a reação de Tobias, ou de Neemias, com Tobias, é a mesma.
que Jesus teve no templo de Jerusalém. Capítulo 13, versículo 7 a 9, diz assim: então soube do mal que Eliacibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. A reação de Neemias foi radical? Sim ou não? Hein, Beta? Foi radical? Muito radical. Já pensou se eu descobrisse um Tobias hoje aqui dentro e saísse correndo daqui, passasse a mão nele e jogasse ele lá fora? O que vocês iam pensar? Que violência, não? Que violência. Eu peço, em nome do Senhor, que Ele lance fora todo o Tobias que há entre nós. Em nome de Jesus. Amém. E se alguém, ao ouvir o que disse nessa manhã, ficou chateado e indignado, por favor, meu amado, minha amada, a tua porta não é a estreita. Porque aqueles que têm o Espírito de Deus, que são chamados filhos de Deus, amam que as suas portas estejam estabelecidas, que o seu muro esteja levantado, que na sua casa entre o fruto que Ele quer e que permaneça os muros de pé. Amém? Fomos chamados, amados, por uma grande obra. Que o Senhor nos dê graça e nos abençoe, para que não haja mescla na casa do Senhor.